Hoje nós vamos falar de pessoas. Ela, seja bem-vinda, minha Oi, amiga. Vou só fixar nosso tema aqui, tá? beleza. Para a galera que for chegando. Oi, Betânia. Vai dizendo oi aí pro povo, Paty, enquanto eu fixo aqui, que Cadê? Quem você foi que já entrou? conhece. Zai, Betânia, Jana. O bom é que a gente tem um network muito aconchegante e semelhante. Exatamente. Isso facilita, você vai me ajudando no oi aí com todo mundo. Inovação. Oi, Ina. Oi, 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 fixado, pronto. Deixa eu Fixado. levantar aqui um pouquinho para mostrar. E aí, minha amiga, frio na barriga, você sabe que eu tô, E né, aí, o som, a emocionada por estar aqui imagem, com tá tudo você legal? hoje. E aí? Tá, deu uma. Ah, tô Agora, nervosa. agora tá, beleza. Pare com isso que isso não te pertence. Gente, boa tarde. Hoje Ah, é a nossa. Vai ser divertida essa live, eu tenho certeza, absoluta. Não tem como não ser com nós duas juntas, né? É um fato. É, não. nossa sexta live. Do circuito Reinvente-se, né? Foi uma coisa que eu comecei a sentir necessidade, a gente conversou bastante sobre isso, de buscar temas que nos ajudassem a enfrentar esse deserto, né? Enfrentar esse período. Então, eu pensei num Reinvente-se com eficácia e eu acho que eu fui eficaz nas minhas escolhas, no tema, nos meus convidados, né? E nós fecharemos essa primeira etapa do circuito na próxima terça-feira com uma convidada que era surpresa, mas ela não aguenta, já deu spoiler, porque não. Eu vou lhe dizer, pense na pessoa 220, não, ela acho que é 440. E ela já É, deu spoiler, mas eu deixei cair no é. esquecimento o spoiler para ver se as pessoas não lembram, né? E aí a gente vai fechar também com um tema que eu acho que não foi à toa que eu deixei para fechar com ela, por conta de envolver um pouquinho de cada coisa que a gente vem falando desde lá do primeiro encontro. Então, de É quase antemão uma que eu gosto. sequência daqui, É de hoje. isso. Eu gosto de falar que aqui a gente não vai dar receita de bolo, nem 5 passos mágicos para sermos eficazes, 10 passos para lidar com minha equipe, não é nada disso, né? Aqui a gente vai trazer à tona o que é que a gente tem de melhor, aprender como desenvolve, ver o que é tendência, esse bendito novo normal que é novo, então muita gente está especulando, muita gente está se aproveitando, muita gente está trazendo informações que são coerentes. Então, confiando na sua expertise, em tudo que a gente viveu e vive aqui nesse momento, nesse enfrentamento, foi um dos motivos que me fez te convidar, Paty. Né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gente, sobre a importância de você ter um time funcional, sobre a importância de valorizar e de desenvolver competência. E eu gosto porque desse tema, e eu convidei para trabalhar esse tema com você, porque nós pensamos muito parecido em relação ao que cada um pode dar, ao invés de ficar esperando da empresa, ao invés de ficar esperando que a solução caia do céu, né? Então, Exatamente. nós temos um pensamento intraempreendedor e independente de sermos empreendedoras e empresárias, Mas total. quando nós éramos Funcionárias, a cabeça era a funcionárias, mesma. eu acho que a gente já pensava como dono, e isso faz Isso, toda a diferença. E foi um exatamente. dos motivos que eu trouxe você para cá. Porque enquanto as Isso. pessoas não se sentirem dona do seu CPF como parte de um CNPJ, se elas não se Isso. sentirem como colaborador, como alguém que pode fazer a A diferença, diferença. inclusive se fazer útil, do ponto do empresário dizer assim, esta pessoa eu não posso Não posso nem perder. sonhar em perder, né? Se Então a a pegada cabeça não hoje for é essa. essa, você é só mais um. Nós falarmos um pouquinho, né? Isso. Paty é empresária na área de saúde, bem-estar, qualidade de vida, também trabalha com treinamentos, é palestrante, é professora, é diretora de lançamentos da equipe BNI, é minha amiga, é mãe, é avó, é empresária, é multifuncional essa mulher, multitarefas, né? É, só E, multifuncional. e é por isso que ela está aqui hoje para falar que é possível, né? Porque eu vejo muita gente dizer, mas dá muito Isso. trabalho, isso não é possível. Nós somos a prova viva de que isso é possível, né? Sem É. nenhuma falsa modéstia, sem nenhuma soberba, né? Eu gosto do jeito que você fala sobre esse assunto, né? Você fala com propriedade, você fala sem mimimi, sabe? Porque vão achar que eu sou arrogante. Não, eu não sou arrogante, eu sou prática, né? Prática e realista. E realista, pois é. É.
Prática e realista. Aí agora, com essa aceleração do tempo, porque o tempo deu uma acelerada, né? As demandas, as necessidades, em função de tudo que a gente está vivendo, a gente foi obrigado a mudar valores, prioridades, perspectivas, fomos obrigados a adotar novas formas de enxergar as coisas, e tudo muito rápido, muito rápido. Tipo o próprio Covid, que se multiplica muito rápido, a gente tem que correr nessa velocidade também. Então, não tem tempo para mimimi. Eu tô rindo porque nós fizemos um roteiro, e eu sei que a gente vai bagunçar esse roteiro, mas tudo bem. Vai, mas é tranquilo. Eu sei que a gente vai ser o que a gente é, de forma autêntica. Eu gostaria, antes da gente começar efetivamente, de pedir às pessoas que marquem outras, né? Pega esse aviãozinho aí, convida outras pessoas a participar. Isso aqui é um conteúdo que é importante para autônomo, para empresário, para qualquer pessoa. Clica lá no coraçãozinho para curtir, isso é importante para a gente, para que a gente consiga trazer mais conteúdos de qualidade para vocês. Hoje a gente está vivendo over-information, está cada dia mais difícil escolher o que assistir, né? Então, entender o que é oportunidade e o que é distração. Pois é, nós temos um limite de captação de informação, né, Paty? Então, assim, não adianta a gente precisa selecionar os nossos 40 bits por segundo com porcaria. Então, convida aí, fala para as pessoas acompanharem, para que a gente possa... inclusive, isso é uma forma da gente se motivar e continuar buscando essas informações para vocês. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a você e vamos lá ao que interessa, né? Falar um pouquinho do que é isso, do que é esse perfil. E eu vou começar, Paty, com uma coisa que aconteceu com a gente e que deve ser um questionamento das pessoas. E eu vou pedir que quem tiver pergunta, faça uma interrogaçãozinha, porque às vezes faz no comentário e a gente perde. Isso, porque eu fico prestando atenção no que você fala, porque eu também quero aprender. Então, a coisa se perde, né? E uma coisa que a gente sentiu, que foi, com essa loucura que aconteceu em relação às competências à pandemia, houve um momento em que muitas pessoas, inclusive eu, viveu uma espécie de incompetência temporária. Não sei se você sentiu. Não sei não, eu sei que você sentiu essa sensação que nós compartilhamos. Uma espécie de incompetência temporária. E aí eu me toquei que eu já vivia uma tendência, né, que era o estudo contínuo, que era o autodesenvolvimento, que, claro, o medo era normal, mas que eu já, de forma muito automática, já vivia um conceito, que é um conceito que está sendo muito exposto agora, mas que não é, que não é nada muito novo, mas que foi repaginado, eu acho. Não é exatamente novo, mas agora não é mais escolha. Isso, exatamente. Entendeu? E eu queria começar por essa perspectiva. Visão. Eu queria começar por essa visão, né, amiga? Que é o conceito, né, de lifelong learning, que foi acelerado agora com a pandemia. Eu acho que muita gente já ouviu falar, mas fica sem entender exatamente o que é isso e a importância disso para o time nas empresas. Pronto. Então, assim, primeiro de tudo, todo mundo já ouviu falar que nada se cria, tudo se transforma. Eu gosto de pensar e dizer que nada se cria, tudo se melhora. E esse conceito que já não é exatamente novo, mas agora não é mais escolha, é fundamental, é necessário, se refere a aprendizado contínuo. A gente precisa abandonar a ideia ou o pensamento de que você fez faculdade, depois você vai fazer uma pós, um MBA, uma especialização, um doutorado, um mestrado e pronto, sua formação está completa. Sua formação é igual à sua vida, nunca vai estar completa. E você não quando eu chegar a 50 anos, eu vou ter vivido tudo que eu tinha para viver. Isso não existe. Você, do dia que nasce ao dia que morre, nesse intervalo de tempo você está vivendo e nesse intervalo de tempo você precisa estar aprendendo. E dentro desse contexto, para a realidade atual, dentro da proposta da gente hoje, que é falar sobre inovação nas organizações, partindo das pessoas, o que é que as organizações podem ser maravilhosas e adotarem tecnologias de ponta. Não interessa se não tiver pessoa preparada por detrás. As pessoas precisam acompanhar essa corrente de raciocínio. Todos nós precisamos e não importa se você é empreendedor ou se você é funcionário, ou se é CLT, ou se é concursado. Não importa, você precisa o tempo todo estar desenvolvendo habilidades.
E aí eu vou pedir para todo mundo guardar um conceito para daqui a pouco a gente falar sobre ele, que é soft skills. Guarda isso, deixa lá na gavetinha e daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. A gente precisa, portanto, aprender o tempo inteiro e desenvolver habilidades o tempo inteiro. Pronto, já sei disso. Eu só preciso aprender. Pronto, beleza. Mas você é assim? Você está pronto para aprender? Você é uma pessoa que abraçou esse conceito para sua vida? Você está aprendendo o tempo inteiro? Em que ponto, né? Em que ponto desse Em que ponto você está? A gente está. A pergunta é essa. E é uma pergunta que não adianta. Eu vou perguntar a Patrícia o que, é que ela acha, vou perguntar não. É o tal do olhar para dentro. Né? Em que ponto deste processo eu estou? Que é o pior olhar, né? Porque não tem nada pior do que se olhar no espelho. Porque apontar o dedo para a roupa do outro, para a ruga do outro, para o defeito do outro, é fácil porque a gente tem solução para tudo. Eu digo direto que nós somos donos de todas as soluções. Se eu contar os meus problemas ao meu vizinho, ele vai me dizer que se fosse ele, faria assim, assim, assado. Se ele me contar os dele, eu vou solucionar todos. A gente só não soluciona os nossos. Eu tenho uma amiga que fala assim, se você não se sabotar, já tá bom. Já tá bom. Já é um começo. Já é um começo. Se então, a gente olhar no não espelho, se sabotar, já é um começo, né? Porque às vezes a gente e olha e que começo. É tudo. A gente tem o humano hábito de terceirizar. E não tem nada mais danoso. Então, assim, para a gente pensar assim, tá valendo. Vamos elencar assim, rapidamente quais são as principais características de quem está pronto para dizer assim, não, eu estou nesse conceito aí, eu estou vivendo aí, eu estou aprendendo continuamente, eu estou o tempo todo disposto e aberto. Bom, a gente tem um roteirinho, que são só questões, são só perguntas para você se fazer. Não precisa ninguém se desesperar, só parar para pensar em que, nessa característica, em que ponto você está, quais são as oportunidades de melhoria nessa característica, para você avançar e entrar nessa corrente, porque não tem para onde retroceder. Primeira coisa é você ter uma mentalidade de crescimento. O que é ter uma mentalidade de crescimento? É abandonar suas crenças, as suas verdades, que eu já passei por isso, eu já vivi isso, eu sei como é isso. Sabe uma pessoa que é refém de verdades absolutas? Pronto, essa pessoa não tem nada para aprender. Eu nem converso com fulano. Não, para me tirar de casa tem que ser alguém que vale a pena. Essa pessoa chegou num ponto que ela não aprende com mais ninguém. Porque pouca gente tem condições de ensinar ela. Ela já se acha demais e ela está fixa nas suas verdades absolutas. Ela não consegue absorver mais nada. E porque são pessoas que normalmente não conseguem se olhar no espelho. Entendam, as nossas habilidades são mutáveis, são melhoráveis. Graças a Deus, a gente pode e deve mudar e construir o tempo inteiro, porque não existe nada que a gente não possa melhorar na gente, no ambiente organizacional, nas relações, porque essas coisas valem para todas as áreas da nossa vida. Esse é um conceito, uma máxima, uma verdade do aprendizado contínuo, que valem para todas as áreas da nossa vida. Esses dias eu estava, meu filho mais velho com o pai do meu neto, estava, eu fazendo vontade ao meu neto. Quando era filho não era assim. Mas é lógico, se eu fosse a mesma pessoa de quando eu tinha 25 anos, 28, 29, pelo amor de Deus. São papéis diferentes. É para mudar, e são papéis diferentes, mas a gente precisa mudar. Assim, você precisa aprender com as suas experiências na vida e lapidar as suas habilidades naturais, identificar aquelas que você não tem para começar a desenvolvê-las. Para facilitar o seu trânsito. E se você me permite te interromper, amiga, tem uma coisa que, assim, eu vou tentar sempre, obviamente que essa é a intenção, que esse bate-bola, para a gente se complementar, né? E a gente sempre, que eu percebo que a gente conversa com as pessoas, a gente tenta dar o caminho das pedras e dizer para elas que tem limites e limitações. Porque o que acontece? Se a pessoa não conseguir separar o que é limite de limitação, o que ela vai ficar fazendo? Ela vai ficar focando no que ela não pode interferir. Né? Que é uma tendência, é um viés nosso. Eu foco no que eu não posso interferir e a partir daí eu tenho sempre uma justificativa para dizer, mas não deu certo tudo, porque... não deu certo por isso então, assim, e tal. Quando você traz o aprendizado contínuo na perspectiva de aprender coisas novas sempre, de querer, eu gostaria de fazer um complemento a partir de um conceito da neurociência que eu acho que faz diferença as pessoas saberem, que é o conceito de heurística, né?
que a gente Sim. já bateu várias vezes papo Sim. sobre isso. Não pense que vai ser uma coisa assim. Eu vou decidir enxergar o mundo sobre outra ótica e eu vou conseguir facilmente. Porque a Não. neurociência traz pra gente uma informação muito bacana, que toda vez que eu enxergo o cenário de uma forma, um contexto de uma forma, eu crio um caminho neural para isso. E eu vou reforçando, vou reforçando. Esses caminhos neurais, eles vão ficando caminhos mais sólidos, mais firmes. Então, desconstruir isso dá trabalho. E é esse o grande desafio de aprender coisa nova, porque para você aprender coisa nova, você precisa desapegar do velho. Você precisa abrir espaço, né? Então, se a gente tem esse hábito, a cabeça da gente fica treinada. Pois é. E sabe o que acontece? Circulou muito na internet. Lembra aquela foto que era um ovo com batata frita ao lado? Sim, sim, sim. Né? E que, na verdade, não é um ovo. É um pêssego, um são creme de leite. maçãs cortadas. Não, um pêssego. É o pêssego no meio de um iogurte. No meio de um creme de leite que parecia... De iogurte que parecia um ovo. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque pelo seguinte... Muitas pessoas depois descobriram que era a maçã, isso, o iogurte e o pêssego. Iogurte. Só que o seguinte, se eu mostrar a mesma imagem para essa pessoa de novo, ela primeiro vai enxergar a batata com ovo, depois ela vai trazer para um grau de consciência e vai dizer, não é a maçã. Então por que eu estou trazendo isso? Porque... Mesmo você vai ter que fazer um esforço para enxergar além da maçã, da batata com ovo, sabe? Isso. Não é tão simples assim. O seu cérebro, ele já criou essa heurística. A heurística é boa, não é para ser ruim, não. É um atalho que o seu cérebro tem para... É uma defesa. Exatamente. E assim, para poupar você de toda vez ter que pensar sobre de forma detalhada. Então ele cria um caminho, um atalho. Só que esses atalhos, da mesma forma que eles nos ajudam em algumas situações, eles nos emburrecem em outra. Porque como o nosso cérebro não foi programado para gastar energia, foi para poupar, se ele encontra uma heurística no caminho e pronto, ele fala, ele aceita. É a batata e o ovo, pronto, final. Ele não quer gastar energia para pensar além daquilo, entende? Então eu quero que as pessoas entendam, entendam. O que Paty está trazendo é a importância de você se permitir... Ampliar. Mas, além disso, tem a atitude de querer ampliar, tem a consciência de que isso vai gerar esforço, vai pedir um esforço extra seu, que não vai ser assim, a partir de hoje eu vou esvaziar tudo. E vai doer. E vai doer, exatamente. Vai doer. Em uma das características, a gente vai falar sobre isso. A heurística nos leva à segunda característica, que é você ter a mente aberta. O que é ter a mente aberta? O que é isso? Não, eu sou uma pessoa tranquila, eu tenho uma cabeça aberta. Olha só, nós tendemos a nos relacionar, basicamente e prioritariamente, com os nossos pares, com aqueles que são nossos afins. Pensam igual, a conversa é mais fluida, é mais tranquila, enfim. Nós entramos em uma bolha de relacionamentos. Relacionamentos pessoais, relacionamentos profissionais. É fato que dentro da empresa você não escolhe as pessoas que serão contratadas. Você não sendo dono, você participando da empresa como funcionário. Você não escolhe as pessoas que vão ser contratadas, mas você escolhe com quem se relacionar, quem serão seus pares. Essa bolha lhe isola das possibilidades que as adversidades e os comportamentos e os pensamentos contrários e as ideias diferentes das suas, no tanto que isso pode lhe enriquecer dentro desse contexto de aprendizagem, que você precisa se permitir. Mas eu não sou obrigado a andar com fulano, Beltrano, é completamente diferente de mim. E a beleza disso? E tudo que isso pode lhe trazer, uma fonte inesgotável. A riqueza dessa fonte da diversidade. É óbvio que é gostoso você ter um relacionamento bacana e tal, com quem você sabe que você vai rir junto. E que você sabe que vai construir junto. Mas as suas buscas, as nossas buscas, eu e você, por exemplo, nós temos linhas de pensamento muito parecidas em relação às coisas, a muitas coisas. Mas concorda que é necessário que a gente lide com pessoas que pensam diferente para que a gente aprenda com elas, possa contribuir com elas, possa interagir com elas. Essa mistura e esse caldeirão de sair um pouquinho da nossa galera e como é difícil, Paty. E é difícil. E como é difícil, na hora que a gente encontra essa pessoa, que ela diz a primeira verdade, dá vontade da gente sair correndo e dizer, não quero essa pessoa no meu ciclo. Não quero. Eu não sou obrigada, chata, né? Assim que a gente fala, eu não sou obrigada. Saia dessas condições sólidas e engessadas. Reconheça, acate,
Mas estabeleça em que momentos é que você vai se permitir aprender a partir dessa diferença. Essa condição assim de sólida, engessada e dono de realidades imutáveis que procura nos seus pares validar essas verdades e realidades imutáveis. Não, mas não sou só eu que penso assim, não. Fulana, Beltrana, Cicrana e não sei quemzinho, mas não sei quem e tal. Mas existem pensamentos e construções diferentes que vão contribuir, que vão ajudar muito para abrir sua cabeça. Sabe esse caminho neural que você falou? É aquele caminho de roça que não tem uma estrada aberta, mas que tem um caminhozinho assim, que o mato já está todo batido, porque todo dia a pessoa passa por ali. Pois bem, você precisa permitir que mato cresça ali de novo e abra outros caminhos, porque você vai chegar... Engraçado, e eu falei hoje de manhã com uma pessoa, né? Eu gravei um vídeo, na verdade, uma farmácia me fez uma pergunta e pediu que eu gravasse a resposta em vídeo para eles publicarem no site deles. E eu disse assim, ó, presta atenção, não existe mudança permanente, né? Eu ficar magro é diferente de eu permanecer magra. Total. Por quê? Porque depois que a mudança se instala, eu vou precisar manter vigilância, cuidados, sim, atenção. Sim. E aí eu gosto de metáfora porque eu acho que é fácil da gente entender, né? Eu falo assim, ó, se você sempre sai da sua casa, tem um caminho que te leva ao teu trabalho, aquele caminho. Aí um dia você tá saindo de casa, aquela rua tá interditada, a prefeitura fez uns buracos lá, botou umas máquinas, você não pode passar, você tem que ir por outro, não é assim? Só que aí tem um aviso lá, esse trecho vai ficar interditado por 30 dias. Você se obriga a ir por outro caminho por 30 dias. Isso. Na hora que a prefeitura liberar aquele, pode acreditar que se você não quiser, você vai voltar para aquele caminho. Vai voltar para aquele caminho. Vai voltar para o anterior. Se você disser assim, não, a partir de hoje, eu não quero mais fazer esse caminho antigo. Eu quero permanecer nesse novo. Mais forte do que você vai ser a tendência de você querer voltar para o caminho que você fez 5 anos e que tem conforto. Né? Ali você já conhece todas as variáveis. Todas, ou pelo menos mais variáveis do que o novo caminho. Mais variáveis do que o novo caminho. Então a gente precisa ter um mindset de crescimento, a gente precisa ter a mente aberta e a gente precisa ter curiosidade intelectual. Eu estava conversando aqui outro dia que assim, a gente está estudando, fazendo alguns cursos, fazendo algumas coisas, atendendo cliente online, fazendo reunião online, a gente está vivendo online. Então, aí está comendo mais, está engordando, tem um monte de gente dizendo isso. E, perfeito, a única fome que não vai lhe prejudicar nesse momento é a fome intelectual. A emocional, que vai lhe fazer correr para a geladeira, é danosa. Mas a fome intelectual, aproveite, faça, construa, provoque, porque você precisa aproveitar para aprender o tempo inteiro. Agora, para isso, identifique, como você estava falando no começo, a gente está vivendo um momento de informações assim que gigante, né? Rapaz, então a gente precisa selecionar o que precisa. Aqui. Eu estou impressionada com uma coisa aqui. Eu vou abrir um negócio para vocês que era segredo até agora. Rapaz, eu e Patrícia, Patrícia foi a minha convidada, que a gente deixou para conversar mais perto da live. Já derrubei, viu? Que eu não sou baú. Todas as outras eram um negócio planejado antes, estudo que vai falar. Eu e Paty, eu falo, não, Paty, relaxa, vai dar tudo certo, né? E o engraçado é que eu separei umas coisas aqui que eu falei, não, ela leu, não é possível, ela infiltrou-se no meu computador, não é possível, né? E aí você começou falando agora de curiosidade. E olha, repara só. Eu separei, eu estava lendo, depois eu vou compartilhar, quem quiser eu compartilho lá no meu canal do Telegram, um e-book fantástico sobre aprendizagem a partir da curiosidade. Muito bacana. De um cara super sensato, um neurocientista, novinho, virado no Satanás, né? E aí eu separei um trecho de uma pesquisa que ele trouxe no e-book, que diz assim, quanto maior a curiosidade do indivíduo, maior é o prazer quando ele consegue desfazer a situação ambígua ou resolver aquele problema ou o aprendizado de algo novo. Ou seja, a retenção do aprendizado, ela está diretamente proporcional ao nível de curiosidade que o indivíduo tem para descobrir a solução para aquilo. Aí ele traz... E isso está relacionado à fome. A fome de aprendizado, a curiosidade intelectual. Só que a visão da neurociência, aí ele traz como bônus, a gente ainda ganha como bônus, várias áreas do hipocampo elas são ativadas
implicando numa melhor qualidade de memória e aprendizagem. Então, além do indivíduo que é curioso, ele ter uma retroalimentação com neurotransmissores e se motivar quando ele consegue descobrir a solução do enigma. Sim. Além disso, o hipocampo é ativado e aquele conteúdo tem uma chance mínima de cair, de ir para a memória de curto prazo, ou seja, vai para uma memória de longo prazo e gera uma aprendizagem de qualidade. Né? Então, não é ser... Claro, toda curiosidade... Eu ainda falo assim, ó, cuidado com a curiosidade da caixa de Pandora, né? Porque não é para você ser curioso pela vida dos outros ou por algo que não vai te agregar. Não. A curiosidade, ela precisa fazer sentido para o que você está inserido. Você quer se desenvolver em quê nas suas competências? Então, precisa fazer sentido para isso. E aí, por isso que eu tô rindo, porque parece que a gente combinou, mas tá falando de e nem foi. Da fome, nem foi, gente, eu juro pra vocês. Não foi, pior que nem foi. A fome intelectual é aquela que vai alimentar todo o nosso processo de lapidação de habilidades e de construção de novas. E isso está diretamente relacionado ao nosso processo pessoal de escolhas, e esse processo pessoal de escolhas vai determinar essa motivação que vai viabilizar a retenção da nossa busca. Mas aí é daqui a pouco. Agora, além da fome, da curiosidade intelectual... Já esqueci o roteiro, já me aborreci com esse negócio de roteiro, essa palhaçada de roteiro. A gente precisa ter, em um determinado momento, humildade intelectual. Humildade intelectual, isso é o quê? Reconheça as suas limitações. Nunca, jamais, em tempo algum, surgiu ninguém que seja detentor de todos os saberes. Algumas pessoas têm mais habilidades, umas têm mais habilidades do que outras. Essa semana eu estava brincando que Zaira eu só conheço 2 pessoas que eu acho que têm os 2 lados do cérebro desenvolvido. Uma delas é Zaira, né, que é nossa amiga em comum. Ela tem uma habilidade lógica, uma habilidade relacional, tudo tão equilibrado que chega a ser agressivo o negócio. Mas é assim, irritante. Tudo irritante. Mas é assim, isso não aconteceu antes de um processo de humildade intelectual. Reconheça as suas limitações, seja conhecedor das suas potencialidades, se orgulhe delas e use-as para contribuir. Reconheça as suas limitações para que você possa melhorar. Se você não entrar nesta seara do desenvolvimento de habilidades, você vai ser só mais um. Você não vai fazer diferença. Você não vai construir história nas organizações e você também não vai construir... E se você for empresário, você vai patinar a vida inteira porque você é dono de verdades absolutas. É preciso que se tenha humildade intelectual para a gente reter, ter a propriedade do que a gente conhece e se permitir, se abrir para o aprendizado, inclusive, como a gente já falou, das pessoas que são absolutamente diferentes da gente, mas todo mundo sempre tem muito para contribuir. E assim, quero fazer aqui um parêntese, a pandemia vem nos mostrando a necessidade de contribuir, de colaborar, de se permitir, de se abrir. Vamos sair da pandemia mais, quero acreditar, mais minimalistas, mais conscientes, mais relacionais. Quem tiver afim, vai. Vai aproveitar isso e aproveitar vai ser a isso, oportunidade. É a oportunidade para enxergar as coisas de formas diferentes. E não espere passar para começar, não. A própria tragédia envolvida no contexto. Lhe dá a noção real e inequívoca do quão tudo é fugaz e você não pode perder a oportunidade de aprendizado e nem de contribuição. Nunca. E não é só com a sua família, é com qualquer pessoa. Porque você pode estar dormindo numa banheira de álcool em gel. Se seu vizinho estiver transitando e trouxer o vírus, você está lascado. Adiantou o quê? Se não houver esse laço e essa não tem lá fora. Eu adoro. Não tem lá fora. Joselito fala, não tem lá fora. Não tem. Aí eu vou jogar o lixo lá fora. Gente, onde é lá que fora o lixo da vai onde? ficar? Você tá dentro lá, do planeta. fora. Você não está no planeta? O planeta não é um Sim, só? Né? E a pandemia é mundial. Não tem você fazer isolamento, não tem. Você usar álcool em gel sabe, no início da pandemia, aquela confusão de que as pessoas estavam comprando todo o álcool em gel do mercado. Se você compra todo o álcool em gel do mercado e o seu vizinho não acha porque você comprou todo, ele se contamina e traz, e aí?
A gente precisa ter atitudes individuais que vão ter repercussão no coletivo, porque o coletivo, hoje, a tradução do coletivo é que somos todos um, estamos todos vivendo as mesmas intempéries. Então, esse é um parêntese do quanto a pandemia pode nos ensinar. E aí a gente vai para o último tópico, para dar 5 características, para depois a gente conversar um pouquinho, que é o protagonismo na aprendizagem. Você abriu falando sobre isso. Você não pode entrar numa organização esperando, como você não pode viver a vida esperando pelo governo, esperando pelo chefe, ou porque fulano não ofereceu isso, ou não fez aquilo. É protagonismo. Eu preciso te interromper. Olha só, eu vou ler o que Ritinha escreveu aqui, esse anjo de Deus, né? Que não tem nem consciência. Eu acho que ela não tem consciência do nível intelectual dela. Ela não tem, não. Não tem, né? não tem. Mas ela é totalmente assim, fora da curva e acima da curva. Ela disse assim, e se nós somos o todo, o vírus faz parte desse todo. Exatamente. Entende? Exatamente. Não tem barreira. Não tem barreira, nem ninguém é mais importante. Não, olha, é preciso que haja um entendimento macro em cima de toda a situação. Uma preocupação e um pertencimento igual, em proporções, em relação a todos. Em relação a todos. Só o ser humano, este ser danoso, é que transmite o vírus. Os bichos não transmitem. Então, isso aí eu acho que já diz muita coisa. Entende? Então, a gente precisa parar para dar essa freada. E isso tem, sim, alguma relação com a humildade intelectual, em cima de baixar a bola, da minha arrogância, do que eu preciso desenvolver, do que eu preciso aprender, quais são as minhas oportunidades de melhoria, onde é que está o entrave na minha engrenagem, para poder a gente ir adiante. E, para isso, é necessário que haja consciência de protagonismo. O que é isso? Você é responsável pelo seu processo de aprendizagem. A gente tem um sem número de cursos gratuitos na internet. Então, não é falta de dinheiro para você se capacitar. A gente tem workshops, a gente tem lives, a gente tem muita gente querendo fazer alguma coisa, transbordando em cima de alguma coisa, querendo compartilhar, e você em casa maratonando série. É escolha. Eu gosto de série, eu adoro série. Em alguma encarnação eu já fui CSI, inclusive. Mas a gente precisa ter hora para tudo. É a dose, amiga. É a dose da coisa, tudo, sabe? Na vida, não é a dose? Tudo, mas sabe, eu vou falar um pouquinho do meu ponto de vista. Sabe o que eu acho? Eu acho que é assim, ó. As pessoas, elas querem aprender agora em 60 dias o que elas não aprenderam em 10 anos. Ainda tem esse assunto, ainda tem essa parte. Aí o que acontece? O que eu percebo? As pessoas querem fazer tudo, mas elas não estão em estado de presença no que elas estão fazendo. É por isso que fica com a sensação que precisa assistir 3 horas urgente. de série. Você sabe por quê? Porque de repente, se eu assistir 1 a 2 horas de série bem assistida e prestar atenção naquilo, eu vou saciar aquela área, que é a minha área da vida do lazer. Só que eu não posso suprir somente uma área. Né? Nós temos várias áreas. Aí, e o equilíbrio? E a roda só gira. A roda só gira quando ela está redondinha. Eu não posso ter. Né? Eu sempre, quando eu faço exercício da roda da vida, às vezes com as pessoas, que elas percebem que uma ponta está aqui, uma ponta está aqui, eu falo, agora me explica como é que gira. Como é que vai girar assim, né? Parecendo que está passando num buraco. Tá fundo raso, não gira. A roda para girar, ela precisa estar com todas. Claro, a gente não vai estar o tempo inteiro assim. E essa é a busca. Não. Vai ter um momento da nossa vida que a área amorosa vai estar comprometida, outra que a área vai estar, que a área da saúde vai estar, como nós estamos vivendo agora, a área emocional e a área da saúde estão assim e estão super demandadas, né? Só que é o seguinte, é o bendito protagonismo. Você está prestando atenção em todas as áreas? Quando você se diz assim, eu vou estudar, você está estudando com qualidade? Quando você diz assim, eu vou ver série. E aí algumas pessoas, eu estou esclarecendo isso para dizer, as duas poderosas lá dizem que quem assiste série não está dentro do mindset. Não é isso.
Né? Não é isso. Não é isso. É o seguinte, você está fazendo as coisas com que intensidade, você está fazendo as coisas com que qualidade, vocês estão fazendo as coisas... Minha filha, eu aqui sextou, ou sábado, não tem dia para mim, porque agora eu já nem sei que dia da semana é que esse negócio dessa quarentena. Olha só, mas, assim, se você só estudar, também não serve. Não serve, exatamente. Também não exatamente. serve. Porque você não vai conseguir absorver. Quando eu era gerente de uma clínica veterinária, eu recebi uma visita de um vendedor uma vez, com uma pasta de produto. Ele era novo. Ele não era novo me atendendo, mas essa pasta de produto, esse portfólio era novo. Aí ele chegou para me visitar e ele me entregou, como ele já me visitava há bastante tempo, ele me entregou a parte e fez assim, a gente está representando esse laboratório agora. Eu falei, ok, e esses produtos fazem o quê? Servem para quê? Cassinha, olha aí, você que é mais entendida do que eu, porque eu estou esperando o treinamento do laboratório. A gente não tá, eu não sei não, porque a gente ainda não recebeu o treinamento. Eu fiz, hã? Quê? Ele não sabia falar para mim da linha, porque ele ainda não tinha recebido. Aí eu perguntei, aí eu não aguento, porque isso é mais forte do que eu, né? Eu acho que eu tenho um compromisso com a humanidade e eu não posso fingir que o problema. Eu não consigo fingir que o problema não está à minha volta e não me sentir. Se a pessoa gostou da ajuda, acolheu, bom, senão ela não vai usar, mas eu não consigo ficar com aquilo para mim. Eu tenho uma sensação que eu estou sendo irresponsável. Te entendo. Né? Te entendo. Aí eu chamei, sente aqui. Aí ele fez o que foi? Eu fiz, há quanto tempo você tá com essa pasta na mão? Ele, tem uns 30 dias. Eu fiz, você não sabe tudo que tá aí ainda? Ó, faça o seguinte, você vai para casa agora. Você vai passar 2 dias trancado no seu quarto só estudando. Isso você vai vender mais do que se você ficar na rua dizendo ao seu cliente que você não conhece seus produtos. Para 2 dias. Pega esse portfólio e estuda ele. Mas respira ele. E volta pra rua. E nem, se você não quiser, nem diga ao seu chefe que você... Ou diga ele, eu preciso de 2 dias para estudar. Eu preciso... E outra coisa, se eu fosse você, eu não queimava meu dia da semana para fazer isso. Eu tinha feito isso no sábado e no domingo. Ah, mas é meu dia de descanso. Perfeito. Então, durante a semana eu ganho dinheiro para ter qualidade de descanso. Se eu não estiver pronta para ganhar dinheiro, não adianta. Então, volta para casa, gasta 2 dias, você estuda esse portfólio, pelo amor de Deus. Com muita certeza. Entendeu? Então, o cara virar para mim e dizer... Não, porque o laboratório ainda não me deu treinamento, eu estou esperando. Isso. Cadê o protagonismo? Cadê a atitude? Isso não entra na minha cabeça. Isso para cada um de nós, isso tem que estar dentro, tem que estar na corrente sanguínea da gente. Tanto faz se você trabalha CLT ou se você tem o seu negócio. A gente tem vários paradigmas, né, que a gente precisa quebrar dentro da cabeça da gente. Talvez o primeiro seja esse de terceirizar, que não cabe. Terceirização. A gente precisa ser protagonista da história da gente. A minha história, quem constrói sou eu. Eu não vou botar o que eu tenho de mais precioso, que é esse dom da vida que Deus me deu, e botar na mão de ninguém. Vou botar na mão do outro para ele resolver quando eu estudo, para ele me dar o conteúdo, para ele me dizer o que eu estudo, para ele me dizer o que eu tenho que fazer. É você se considerar pouquíssimo. É você achar que você mesmo um nada. E não dá. Eu coloco na mão de gente que eu quero que me ensine vários aspectos, mas as decisões, a escolha e o protagonismo é meu, precisa ser meu. Então, a gente participou outro dia, você de um workshop, Inês Coso, ela falando sobre a zona de conforto, né? A gente precisa entender em que zona a gente está transitando mais tempo. A gente tem a zona de conforto, que é a nossa zona de maestria. Não é isso? É a zona que a gente domina e aí, Fátima, mais. Eu gostaria que você esclarecesse esse conceito mesmo, porque, isso. Nossa, como as pessoas chamam zona de conforto, percebem zona de conforto como algo ruim. Como algo ruim. A zona de conforto é onde habita o meu conhecimento, a minha maestria, as minhas expertises, aquilo que eu domino. E eu tenho que me orgulhar da minha zona de conforto e transitar bem nela. Agora, é uma perda de tempo eu só viver nela. Eu preciso viver. Paty, para mim travou. Aí, voltou. Oi. Eu preciso viver um tempo razoável e de forma qualitativa na minha zona de expansão, porque senão é um desperdício. Para você um desperdício ver, grande. Olha, você vai rir, pode rir, problema seu, eu sei que você vai rir. Ó. Tá, você vai falando aí que eu vou ilustrando para você, para você ver que se a gente tivesse combinado... se a gente tivesse combinado, não dava tão certo.
Olha só, na zona de conforto, a gente não tem espaço para aprendizagem, porque na zona de conforto a gente já aprendeu, a gente já ensina. A gente precisa sair dela e viver um tempinho maior e com maior qualidade na zona de expansão, porque é nela que a gente aprende, é nela que a gente desenvolve, é nela que a gente constrói, é nela que a gente encontra as oportunidades de desenvolver as nossas soft skills. Lembra o conceito que eu falei lá atrás? Que são as habilidades. Existe a zona de medo? Existe. Mas se você ficar focado e viver um tempo qualitativo e quantitativo bem razoável na sua zona de expansão, você começa a encolher essa zona de medo e expandir, criando outros medos, mas sempre mais para frente. Você não permite retroagir. Você não permite, como é que eu posso dizer? Você não permite se encolher. E isso é fundamental para crescimento e para avanço. Paty, oi. Travou aqui para mim. Voltou? Pronto, voltou. Pronto. Então, a gente precisa, a gente tem um elenco de habilidades que hoje são fundamentais em qualquer área de atuação. A condição de adaptabilidade, que é você se adaptar às diferentes coisas, a condição de aprendizado, orientação para mudanças, organização, resultados. A gente tem um elenco de coisas, de habilidades que precisam ser desenvolvidas, que você goste ou não, que você queira ou não. O que eu tenho vontade é de fazer isso, é de abrir minha empresa, é de abrir minha loja, de abrir meu escritório de consultoria e tal, o que for. O que você precisar, você vai precisar, o que você quiser, você vai precisar desenvolver e lapidar essas habilidades. A gente tem a gente tem a necessidade de ter qualificação técnica para desenvolver. Você não pode contratar para ser, sei lá, um cozinheiro, uma pessoa que não sabe descascar uma batata. Você tem que ter habilidade técnica, você tem que saber fazer isso, para isso que existe faculdade de engenharia, faculdade de direito, enfim. Mas se você for só técnico, você não chega nem na esquina da vida e nem na esquina da sua proposta, e você não avança na sua carreira, no seu propósito. Você vai abrir aquela empresa numa condição que era melhor você ter continuado CLT. Porque para que se abre uma empresa? Para uma proposta de construção, de propósito e enriquecimento. Nós vivemos na realidade capitalista. E não é à toa que a gente escuta de tantos empresários, porque quando eu era CLT, eu trabalhava menos e ganhava mais. Isso, é isso. Então volta, bicho, porque você está no lugar errado. Você tem que aprender outras coisas que são mais fundamentais, mais rasas e preponderantes. Você precisa aprender a se relacionar com pessoas, você precisa orientar sua cabeça para resultado, você precisa orientar sua cabeça para aprendizado, você precisa ter um pensamento estratégico, você precisa entender, e aí quem vai dar spoiler agora sou eu, você precisa ter alguma habilidade de networking. Networking não é trocar cartão de visita. E que eu estou falando spoiler porque já é a sequência de Cássia aí com a especialista. Da nossa próxima convidada. Próxima convidada. Que assim, é um assunto tão importante, desenvolver conexões, relações, é um assunto tão importante que eu e sua convidada estamos escrevendo um livro sobre isso. Olha o outro spoiler. Olha o outro spoiler. A gente precisa, sim, desenvolver as habilidades de se relacionar, de construir, de contribuir, de convergência. Essas são habilidades fundamentais para você criar resultado, para a conta fechar, para a roda girar. Não adianta você ter um excelente perfil técnico. Olha, aí a gente entra numa condição que eu acho que é commodity. Você chega no mercado e você escolhe, sei lá, o leite desnatado que tiver mais em conta no dia e tanto faz, porque todos têm mais ou menos a mesma composição e, enfim, não faz muita diferença. Se você só focar nisso, você vira um produto de prateleira. Eu só preciso de alguém técnico para assinar esse relatório. Eu preciso de alguém técnico para ser o responsável técnico disso daqui, dessa assinatura e desse carimbo.
Qual vai ser o seu diferencial enquanto ser humano na condição de inovação? O que é que você tem que inovar dentro de você para construir? O que é que você domina na sua zona de conforto, se orgulha e com isso você pode contribuir? E o que é que você precisa lapidar e vai buscar lá fora para trazer para a sua zona de expansão, para sair da pandemia melhorado, como profissional, como pessoa, como colega de trabalho, enfim, o que é que você vai buscar para lapidar suas habilidades? Se você não estiver usando toda essa nova realidade contextual em que nós estamos vivendo para a seu favor, então você permitiu que todo esse processo fosse só uma crise. É um pensamento muito pequeno. É um pensamento muito pequeno. É, novamente, abrir mão de escolhas na sua vida, botar a sua vida no colo de um vírus. No colo... Marta Gabriel, ela fala que se você não quiser ser substituído por um robô, seja cada vez mais humano. Eu amo essa frase mais dela. Humano. Mas eu acho de uma acessibilidade rara. Fortíssima. Por quê? Porque não é deixar de aprender tecnologia, não é deixar de evoluir, é fundamental. Né? É fundamental. É você prestar... Paty, eu tô ansiosa, porque eu acho que essa live, esse negócio de 1 hora é muito pouco. Vixe, acho pouco, para quem fala tanto. Eu acho um absurdo. Acho um absurdo. E aí, amiga, eu queria conduzir agora para esse momento de como desenvolver, né? O que são as soft skills, o que é percebido hoje nesse mercado como essencial para ser diferente, para ser inovador, para você... Na verdade, assim, eu acho que as competências antes eram para você se destacar, agora é sobrevivência. Isso, é sobrevivência. Mas, assim, as soft skills dizem respeito às habilidades comportamentais. Aquilo que máquina não pode fazer. Aquilo que depende de você. Existe uma teoria que daqui a 10 anos, se não me engano, e 10 anos é isso, é só estalar o dedo, que um único computador no mundo, um único computador, terá a condição de deter todo o conhecimento do mundo. Mas ele não vai ter a habilidade de escolher o que fazer com esse conhecimento. A habilidade é nossa. A subjetividade é nossa. A contribuição é nossa. A colaboração é nossa. Então, a gente tem que desenvolver as habilidades humanas de mãos dadas com as habilidades técnicas. A gente precisa se qualificar cada vez mais tecnicamente, a gente precisa fazer cursos de tecnologia, a gente precisa entender quais são as ferramentas por exemplo, na sua área de análise comportamental, que vão fazer filtros para que as empresas parem de contratar por competência técnica e demitam por comportamento, porque essa é uma realidade. Eu tenho vários relatórios de soft skill, vou deixar logo minha deixa, tá? Tenho vários soft skill, inclusive tem um novo agora maravilhoso, que é soft skill para pós-pandemia. É um relatório sensacional para isso. Ele faz a mensuração de como você está em relação às competências que serão úteis para o pós-pandemia. Tá? Depois tá vendo aí? Que eu preciso você agora, eu preciso desse tempo agora. Mas a gente precisa entender isso. As empresas estão precisando cada vez mais, e quanto menores, mais precisam, porque tem menos dinheiro para perder e tem menos condição de estar fazendo apostas equivocadas, que o prejuízo é grande. Precisam dos especialistas, dos profissionais em desenvolvimento humano, dos psicólogos. E tem precisam para poder... para usar as ferramentas para identificar. Você não é abrir mão das ferramentas e sair empiricamente dizendo que eu acho que eu tenho que ser um ser humano melhor, vou acordar 4 horas da manhã para fazer um mantra, para isso. Não é nada disso, não. É simples. É você buscar a ferramenta adequada para entender, se conhecendo como você se conhece e não se sabotando nas respostas, para você entender aonde é que você precisa desenvolver, aonde é que você precisa melhorar. Porque não tem alternativa, você precisa de tudo aquilo que a gente falou. O mindset de crescimento, a mente aberta, a fome emocional, o protagonismo na sua aprendizagem. Disciplina. Não tem alternativa, disciplina, o caminho é esse. E tudo remonta de um processo de quê? De escolha e de humildade intelectual. De entender que você precisa, sim, da ajuda de qualquer um. Ela está aqui, viu? Fala logo o meu nome. Eu vou falar, Ina. Que nome? Ina Fernandes é a pessoa que vai falar. E é por isso que a gente vai fechar com o networking,
Por Isso. quê? Porque eu preciso de mente protagonista, eu preciso de atitude, eu preciso de tudo que Paty falou, né? A De capacidade responsabilidade, mindset de disciplina, crescimento, isso. é. E eu preciso cuidar das minhas adjacências, que é tudo, quem está em minha volta. Toda mudança, ela tem uma dependência direta do ambiente que eu estou inserido. Primeiro, porque eu preciso que o ambiente valide a mudança. E segundo, porque é este ambiente que vai... O ambiente que a gente está inserido, ele é cheio de pessoas e gatilhos que nos impulsionam ou nos sabotam. E se eu não cuido disso, eu vou ter todo um esforço... É você mesmo que está se sabotando, se não cuidar. Então, é por isso que a gente fecha com networking, é por isso que a gente fecha com a importância dessas relações de qualidade, para vocês entenderem que isso é um complemento das soft skills, que esse é um complemento do que você precisa ser enquanto profissional para sobreviver a tudo isso. E eu diria mais, em relação a network, eu não vou entrar em network, vocês vão tratar disso na próxima semana, mas até para desenvolvimento de um network de qualidade e que vai ser a sua rede de apoio dentro desse contexto pós-pandemia, você precisa usar as soft skills. Então, soft skills está intimamente relacionada ao processo de network e de validação de relacionamentos, de negociações. Por exemplo, você está negociando o tempo inteiro. Negociação não é só relação de venda. Negociação é relação de vida. Você negocia o tempo inteiro com seu marido, com seus filhos, com seu vizinho, com o administrador da empresa, com seu chefe, com seu funcionário. Nós vivemos em uma plataforma de venda contínua e vivendo numa plataforma de negociação contínua. De venda contínua, eu não vendo... Eu sou advogado, eu sou médico. Você vende a sua imagem, você vende o seu conceito, você vende o seu nome, a sua credibilidade, você vende e negocia o tempo inteiro. Isso está dentro de network. E para você ter um network de qualidade, o que é que você precisa? Você precisa desenvolver as suas soft skills. Você precisa ter responsabilidade, você precisa ter mente aberta, você precisa ter um mindset de crescimento. Larga a mão de gesso, de verdades absolutas, sabe, de máximas. Larga a mão de medo. Assuma que você, humano que é uma porqueira em aprendizado. Nós somos, sei lá, um protozoário. Qual é a menor partícula? Que eu não sei. Nós somos como é que diz Cortella? É o subtreco do vice-troço. Então, não é? Então, a gente precisa se conscientizar dessa oportunidade gigante da melhoria contínua. E isso é escolha. Isso é escolha. Eu estou longe de ter aprendido tudo que eu quero aprender. Eu trabalho com colchões e travesseiros e acessórios terapêuticos, e sei falar deles. Trabalho com treinamento. Trabalho na área de desenvolvimento humano. E no próximo ano quero fazer um curso de extensão em psicanálise. Por quê? Quando eu falo que eu vou fazer outra graduação, quando eu falo que eu vou fazer outra graduação, meu marido fala, presta atenção, eu te largo. Não, eu não aguento outra, não. Você termine o que você começou, as coisas que você começa, porque eu quero abrir várias frentes, que eu fico enlouquecida, né? Eu vou abrindo, e eu acho ótimo e quero continuar sendo assim, porque isso se relaciona diretamente com a minha fome intelectual de aprendizado. E a minha fome intelectual de aprendizado também se relaciona com a minha necessidade, disponibilidade de contribuição. Porque tudo que eu aprendo aqui, é igual passarinho que pega aqui a semente e pode jogar ali, tudo que eu aprendo aqui, eu posso entregar ali. Eu não vou me aprofundar nisso, mas eu vou levar essa semente para cá, porque aqui está sendo importante, e nisso você vai conectando coisas, situações e pessoas. Nisso você vai contribuindo. Só para você ter noção, esse relatório que a Humans criou, eu trabalho com várias ferramentas de assessment, você sabe, disso, ferramentas de competência, inteligência emocional. Eu preciso até fazer o meu para pós-pandemia, que eu quero saber. Essa é super recente, foi lançada recentemente. Pegou-se todas as competências do Fórum Mundial, que teve um novo ranqueamento. Em função da pandemia, alguns mudaram de lugar. As coisas mudaram. Aumentaram a sua importância. E aí o relatório traz 8 competências
não que não sejam só essas, mas ele foca 8 competências, ele mapeia em você essas 8 competências, em que nível você está, que é o quanto você é adaptável à mudança, o quanto você defende mudança, orientação para resultados, aperfeiçoamento contínuo, que é tudo que a gente falou aqui hoje. Que é tudo que a gente falou hoje. Comunicação interpessoal, que também é um pouco do que você falou, e tem um pé lá na próxima live. Lá na próxima live. Negociação, capacidade de negociação, planejamento e organização e capacidade de visão. São todas comportamentais, Paty. Todas. Né? Todas humanas. Todas humanas e comportamentais, que máquina nenhuma vai poder substituir. E que só depende da sua escolha. Ah, mas eu sou reservada, eu sou assim. É minha característica. Olha, larga a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Isso não existe. O que existe são as suas escolhas, o que existe é a disciplina, o que existe é disponibilidade de vontade. Fome. E adapte ao seu perfil comportamental. E adapte. Tá escrito, adaptação. Aonde está escrito que eu não posso adaptar os comportamentos ou novas competências ao meu comportamento? Senão nós não teríamos líderes dominantes. Escolha disciplina, isso. Influentes, entendeu? Não teríamos bons líderes auto-S, estáveis. Onde está escrito que eu não posso pegar essas competências que são comportamentais e incorporar ao meu padrão? Né? Não Você pode. Agora dá trabalho, né? Lembra da dor? Não, dá trabalho e dói. Dá trabalho e dói. E porque eu tenho máxima que eu sempre falo. A humildade intelectual aí. Eu estou em treinamento. Quando começa, quando tem um na sala que começa com mimimi, mas tem que fazer tudo isso, eu falo, amor, resultado extra, esforço extra, tá? Não tem ponto de correr, Você quer ser mais do mesmo? Não tá errado não, tá certo, é escolha. Agora, se você não quer, vai doer, vai dar trabalho, mas vai rolar. E o que tua mente decidir tá certo. Vai fazer. Isso, tá tudo certo, não tem nada errado. Não tem nada errado. Você é resultado daquilo que você pensa, das suas construções mentais, do que você acredita. Se você acha que não, você efetivamente tá certo, executa. Não, você só parte da execução se você acreditar, né? Então, assim, se você tem certeza que não dá, você tá certo. E se você tem certeza que dá, você tá certo também. Você tá Agora, certo para também. dar, você precisa... você tá certo também. Só que você precisa buscar os caminhos. Aí a gente volta tudo de novo. A humildade intelectual, a curiosidade, a fome, né, de conhecimento, a mente aberta e o mindset de crescimento. Não existe receita de bolo, mas também não existe outro caminho. Não existe. O caminho é esse aqui. E inovação é soma de adversidade com erro. Então, Sim. Eu não posso ter medo de tentar. Não adianta ter medo de errar, de fracassar. Não tem medo de errar, de fracassar. É a soma da diversidade, é a soma de diversidade com erro. Eu preciso me permitir me relacionar com pessoas diferentes de mim, que pensem diferente de mim, que me desafiem a pensar fora da caixa. Sair da bolha. Eu preciso prototipar, eu preciso tentar. Não é tentar, vamos tentar de qualquer jeito, se der erro, não. Não é cultivar a cultura do erro, não. As pessoas ainda distorcem isso. A gente não pode ter compromisso com o erro. Eu vou fazer para fazer certo. Fazer com massa. Amiga, ele não me avisou, ele avisa assim, faltam 2 minutos. Sabe? Aí eu fico empolgadíssima, mas eu sabia que essa live ia ser isso, né? Eu tava tintindo, né? Olha, eu juro pra você, minhas outras convidadas não se unem, tá? Eu vi que muitas estão aí, não se unem, não é isso. É que eu estava sentindo que ia ser, porque a gente compartilha de muita coisa nesse conteúdo específico, né? Eu amo falar sobre esse assunto. Eu me sinto congruente nele, sabe, Paty? E eu gosto de falar que na minha escala de valores, um dos valores que tá mais, que não consegue mudar na escala é a bendita congruência para algumas coisas, para a maioria das coisas. Então, assim, eu gosto de falar de protagonismo porque eu sou protagonista. Eu gosto de falar de aprendizagem por curiosidade, porque eu sou assim, nas coisas mais simples. Não é só na minha busca intelectual, como consultora, como professora, como coach, nada disso, é muito mais, é nas coisas comuns. Outro dia eu contei isso numa live, eu estava tomando café com meu marido em feira e numa cafeteria que eu amo, no shopping de feira, e eu olhei assim, e a gente toma café lá há séculos, né? Um cappuccino, que o melhor cappuccino que eu conheço de Feira de Santana é aquele, e a gente lá tomando café, e aí eu dizia ao marido, me diga uma coisa, essa zorra desse copinho com essa água com gás é antes ou depois? Aí ele olhou pra mim e começou a rir. Isso tem uns 5 anos, isso, né? Aí ele falou assim, vamos observar. Falei, vamos.
Aí começamos a observar, porque tem várias formas de você aprender. Você aprende por observação, você aprende por pesquisa, sim. né? Você vai ter que ver o caminho que é acessível para você. Aí eu falei, ó, não estou conformada com esse negócio de Maria vai com as outras, não. Negócio de observação não é muito da minha praia, não. Porque, inclusive, precisa ser compatível com sua personalidade. Aí, claro. Metade tomava antes, metade tomava depois. Eu fiz, confundiu agora. Não tá me dando evidência. E aí, veja em que metade você se encaixa. Eu falei, dê um Google aí, porque não é possível que essa resposta não esteja no Google, né? E aí ele procurou e falou, nega, é antes, para limpar as papilas gustativas e a gente apreciar o sabor do café. Eu fiz, olha que coisa linda, não é melhor fazer uma coisa sabendo, né? Do que fazer... porque inclusive é um viés psicológico, né? O bad wagon, né? É um viés psicológico que faz com que as pessoas repitam comportamentos em ambientes sem nem saber por que está repetindo. E nas organizações não é diferente. Você é aquela experiência do macaco? Exatamente, as pessoas repetem isso, né? E é assim. Não sei por que eu estou batendo, eu sei que quando eu cheguei já era assim. E tem muitas outras comportamentos. Eu tenho vários vídeos que mostram numa clínica, uma pessoa que chega e aperta uma sirene e senta. E aí, 2 horas depois, tem pessoas apertando aquela sirene. Quando aperta a sirene, a pessoa levanta. É um negócio louco, Paty. Porque é o nosso viés, né? Nós somos seres sociais. As pessoas precisam entender isso. Nós somos seres sociais. De interação. Enquanto seres sociais, o nosso inconsciente busca o tempo inteiro. Tem um pesquisador na Casa do Saber que ele diz que nós vivemos por 2 motivos. Né? Nós existimos por 2 motivos. E um deles é para interagir. Né? Um motivo grande é a sobrevivência, o outro é pertencimento. A gente gasta energia para 2 coisas, sobrevivência e pertencimento. Isso. Imagine. Né? Então, como não nos atentarmos que muitas coisas nós vamos fazer pelo simples fato de querer se pertencer. E às vezes a gente nem racionaliza. Com certeza, a gente não racionaliza isso. A gente não racionaliza isso, a gente vai só repetindo os padrões. Minha amiga, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração essa live. Né? Essa live foi, assim, para mim foi E quando eu vi essa sintonia, gente, eu juro para vocês, a gente não planejou. A gente não planejou, não combinou. A gente não combinou esse conteúdo, esses slides, nesse nível de detalhes. Se eu mostrar os tópicos descarados que ela me mandou, né? Que até o que sem que o V é você. Resume tudo. Negocinho desse tamanhozinho assim. 5 linhas no meu WhatsApp. Depois que eu pressionei, ela fez, tá, é isso aí que eu vou falar. É isso aí que eu vou falar. Vamos falar sobre isso daí. Né? Confie. Sem dormir, problema seu. Confie. E quando a gente chegou aqui hoje, né, a gente eu pude ilustrar sua apresentação sem nem saber, né? Então, pra você ver como o nome diz, eu não acredito em sintonia. Nada, não existe. Né? Nós nos atraímos por semelhança mesmo, por afinidade. Né? Por afinidade intelectual, por afinidade de valores, eu acho muito bacana. Né? Gostaria de te agradecer a todas as meninas e meninos que estiveram aqui hoje, né? Porque a gente fala meninas, né? Que estiveram aqui com a gente hoje. Eu vou editar esse pedacinho, eu junto tudo e posto no YouTube. Junte tudo, né? E eu quero agradecer muito. Esse pedacinho, tá? Obrigada, esse presente, participei de algumas lives, vou participar de outras ainda e tal, mas algumas são tão leves e ao mesmo tempo consistentes, que é um presente. E eu quero lhe agradecer o convite, o presente, a proposta, o aprendizado, a troca, a interação e esse pertencimento. Muito bom, muito bom. Beijo. Te amo de verdade. Te amo. Obrigada por tudo. Que Deus te proteja. A todas nós. Né? Porque esse é um momento onde a gente que preza tanto por pessoas, talvez a gente se sensibilize um pouquinho mais com esse contexto, se preocupe um pouco mais, né? Porque a gente sabe como é que funciona esse circuito. A gente entende que não tem lá fora. Não tem. E a gente está tudo no mesmo planeta, gente. Não adianta jogar o lixo lá fora. Não. Por não entender que não tem lá fora, talvez a gente sofra um pouco mais. Né? É capaz. Então, é verdade. Você fique protegida, se cuide. Você também. Né? Que Deus proteja a sua família e todas as pessoas do seu entorno. Vocês todos que estão nos assistindo também, façam a parte de vocês nesse cuidado, porque não existe lá fora. Não existe lá fora. Durma com esse barulho agora, viu? Não existe lá fora. Beijo, obrigada. Beijo, gente. Beijo, Cassinha. Tchau.